O vídeo de hoje é para falar sobre storytelling. Muitas vezes você quer contar uma história, mas não sabe por onde começar, não sabe qual é o ponto mais interessante e, principalmente, no caso de nós, empreendedores digitais, que história, que parte dessa história vai conectar com o teu público. Por isso que é importante ter acesso a framework, a uma ideia passo a passo que você pode simplesmente utilizar para contar qualquer tipo de história. E é sobre isso que eu vou entrar em detalhes nesse vídeo agora. Se você está falando de cinema, é muito comum a jornada do herói. Se você assistir filme como Star Wars ou aqueles filmes épicos, a maioria deles utiliza esse framework, que nada mais é do que você variar a tua história e não ser simplesmente linear. Tem gente que começa falando dos ápices, né? Ou seja, dos seus alcances, de onde chegou, e só fala disso. Acaba, em algum momento, se tornando boring, ou seja, a pessoa se entedia, não quer continuar, e muitas vezes a culpa é realmente de quem está contando essa história. Por isso que é importante você aprender a variar. Então, ao invés de uma linha contínua, você ter altos e baixos. Na verdade, o contrário, né? Baixos e altos. Eu fiz com a mão outro movimento. Mas é isso mesmo. O que que acontece? Quando você tem essa noção, a tua história fica mais legal de ser vista, fica mais interessante. E é normal que as pessoas conectem mais com você quando isso aconteça. Agora, por exemplo, eu contei para vocês, fiz uma breve descrição do que o vídeo ia falar. Isso aí tem a ver com o storytelling que a gente está usando aqui, com o framework que a gente está usando aqui. Quando você vai fazer uma venda, por exemplo, é importante que você tenha um momento em que você faça uma entrega real e depois passe para a venda. A entrega real, nesse caso, vai sinalizar para o teu público para dizer assim, olha, é interessante esse aspecto que ele está trazendo, né? Traz alguma história, traz alguma coisa que eu vou poder usar no meu dia a dia. Então, para tudo tem uma estratégia e perceba, muitas pessoas já andaram na frente. Então, por que você vai querer reinventar a roda? Eu sinto que muitas vezes as pessoas que desistem são aquelas pessoas que tentaram fazer do seu jeito, não ouviram nenhum tipo de conselho, não se conectaram com ninguém que já estivesse fazendo, e isso leva elas a ter baixos resultados e elas acabam desistindo. Há também aquelas pessoas que até escutam conselhos até a primeira página, né? Elas não querem investir mais, elas não querem entender melhor, elas não querem fazer da forma que deveria ser feito. E isso também é um fator para essas pessoas mais tarde desistirem. Eu já mentorei dezenas, centenas de pessoas e eu posso compartilhar com vocês aqui que as pessoas que deram certo, que realmente fazem aquilo que precisa ser feito, são as pessoas humildes, são aquelas pessoas que gostam de ouvir, né, que gostam de refletir a respeito do que elas estão ouvindo, não simplesmente só ouvir, e elas saem para implementar. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, sabe? Eu percebo que tem muita gente iludida pela ideia do 6 em 7, pela ideia de que vai ser rápido, que vai ser fácil, e na maioria das vezes não é assim que funciona. Você pode ter um sucesso aqui e outro ali, mas no restante do tempo é batalha, é trabalho. Trabalhar dá trabalho. Essa é uma afirmação que eu gosto de fazer também durante as mentorias, porque às vezes a pessoa se ilude, acha que simplesmente por ela estar pagando uma mentoria ou por ela ter feito um curso, principalmente com os influencers digitais, né, aquelas pessoas que têm milhares de seguidores, que ela vai funcionar da melhor maneira. E não é assim que a banda toca. Eu fiz lá no início, quando eu comecei com o digital, eu fiz o treinamento do 6 em 7, né, o tal fórmula de lançamento. E assim, eu acho que é o pior começo que você precisa e pode ter. Porque o 6 em 7, ele resume muitas metodologias. Até aí tudo bem. Porém, a forma como ele é executado leva a pessoa a crer que existe um método ali que se eu seguir vai dar certo. E como eu falei aqui, não existe fórmula mágica, né? Eles são muito bons em vender,
mas na hora da entrega deixa a desejar, acaba iludindo alguém de um resultado. Isso é storytelling, tá? Então, se você quer ser ético, se você quer fazer uma promessa que realmente se cumpra, muitas vezes o ideal é você não fazer promessa. Agora, a tua história vai conectar com a pessoa. De que maneira? Quando você é honesto, quando você fala aquilo que realmente aconteceu, quando você conecta com as pessoas de forma genuína. E muitas vezes essa conexão genuína vem através da tua história. E eu posso compartilhar outra coisa com vocês, que é o seguinte: geralmente os teus pontos baixos conectam mais do que teus sucessos. Os sucessos são importantes para a pessoa ver que você também não é um Zé Ninguém, que você já tem aí uma trajetória que merece ser falada. Porém, se você ficar só nisso, acaba ficando uma pessoa inatingível, uma pessoa que as pessoas vão respeitar, mas vão dizer assim: poxa, é tão difícil, né? Ele é tão inteligente, ele é tão inacessível, que eu acho que mesmo fazendo a mentoria dele ou o curso dele, eu não vou conseguir. São muitos feitos. E é aí que a tua estratégia como um todo começa a dar errado. Então a ideia é você falar para ter autoridade, para realmente ser ouvido, mas trabalhe também os insucessos, trabalhe também aqueles momentos de aprendizado, de reflexão e, principalmente, quanto mais duro for, mais fácil vai ser conectar do outro lado. Por exemplo, o momento mais duro que eu enfrentei foi quando eu quebrei uma empresa que eu gostava do que eu fazia, eu tinha uma equipe, eu tinha captado investimento e quando esse investimento acabou, eu tive que tomar uma decisão. Bom, a partir de agora, ou eu fecho o negócio, demito essa equipe com o capital que ainda resta, ou eu vou manter com as minhas economias. Ainda bem que eu escolhi fechar, eu escolhi realmente demitir toda a equipe. Fui naquele momento trabalhar na sacada de casa e ali naquele momento eu tive muitos insights interessantes. O primeiro deles foi ver amigos de Babson falando de uma mentoria que estava acontecendo em Harvard. Fui atrás, descobri que a mentoria era com os ex-alunos do OPM, era um valor de investimento de US$ 10.000, um valor que até hoje é alto, e eu tinha uma parte daquele dinheiro lá guardado, eram minhas economias, que eu pensava um dia em usar mais à frente para viajar, para me aposentar, e 2 meses depois eu estava lá, no campus de Harvard, fazendo a mentoria, e ainda bem que eu tomei essa decisão, porque foi daí que surgiu o planejamento da Global, que 2 anos depois atingia 10 mil profissionais em 27 países. É uma marca que eu ostento até hoje. Eu recebi naquela época essa placa aqui da Hotmart, quando a gente bateu 1 milhão de faturamento. Hoje em dia a gente utiliza outras plataformas também, a principal é o Stripe. Mas o que eu quero ressaltar dessa história é que há um momento de insucesso, há um momento que eu quebro, há um momento que eu fico sem saber o que fazer e há um momento de virada, é um momento em que eu encontro, que eu sei a partir de agora o que fazer. O que mudou? O método que eu tive acesso lá em Harvard, né? Então é o método que eu hoje ensino através das certificações da Global e é um método que eu aplico nas minhas mentorias. Então perceba, sem a história, você fica um pouco perdido, você fica um pouco sem saber exatamente o que falar, como direcionar. Então, por isso que é importante ter acesso ao framework. Se você quer contar uma história, dá uma olhada na Jornada do Herói. Tem 2 livros que falam sobre isso, que é o do Joseph Campbell, O Poder do Mito, e também O Herói de Mil Faces. Os dois são livros interessantes nesse sentido. Quando você fala de venda, a jornada do herói funciona também, mas vai chegar um momento que você vai precisar falar de uma maneira mais assertiva, principalmente vender o teu peixe, né? Vender aquele produto, aquele serviço, mentoria, curso, enfim, o que você estiver vendendo nesse momento vai precisar de uma estrutura. Pensando nisso, eu criei um mapa mental. Esse mapa mental está disponível na descrição desse vídeo aqui. A gente fala dessa estrutura e ajuda você a contar essa história. Agora, vamos lembrar que boa parte do que a gente faz aqui como empreendedor digital é contar história, falar de momentos que foram difíceis, outros momentos que foram felizes, mas se você não tiver um framework, você acaba falando mais do mesmo e acaba sendo boring, sendo chato,
e acaba não chamando a atenção do teu real público. Então, por isso, é importante compartilhar histórias, sabendo o que vai falar, mas com um passo a passo que vai te ajudar a contar histórias melhores, tá? Quando eu tive acesso a um Person Business, eu fui pesquisar, vi que existiam alguns frameworks e esses frameworks eu entrego dentro do treinamento One Person Business. Tem pelo menos lá 9 frameworks que você pode usar para contar diversos tipos de história e ter posts onde você postar mais engajados, com pessoas que vão comentar, que vão te procurar e que vão contratar você. Hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião com uma pessoa que viu uma das postagens, me mandou uma mensagem no privado, ela nem comentou, e disse assim: olha, Cláudio, aquela postagem tua, onde você fala da tua transição de carreira, e eu falei do momento em que eu larguei as aulas que eu dava na faculdade para ir fui convidado para ser facilitador do Empretec, e o quão difícil foi essa jornada, conversou comigo, nas palavras dela, né? E eu, obrigado por compartilhar, e aí eu agradeci o que ela havia dito, e disse que se ela quisesse a gente podia tomar um café. É nesse momento que você tem ali uma pessoa que gostou do que você fez, de como você se expressou, e você vai ter ali uma conversa que pode fechar alguma coisa. Se não fechar, tudo bem. Outro detalhe importante é o seguinte: o storytelling até nesse momento é importante. Por quê? Se você vai para uma reunião dessa simplesmente pensando em ouvir ou simplesmente em bater papo, daí nada vai sair. Então você precisa também ter uma ideia de como vai direcionar essa reunião. Normalmente o que eu faço? Eu deixo a pessoa falar. Ela fala, ela se expressa, ela fala das dores dela, dos sonhos dela, e aí eu vejo se eu posso ajudar essa pessoa. Se é real, se é congruente com aquilo que eu entrego, eu entro em contato naquele momento e falo: olha, eu posso te ajudar. Tem um formato assim, 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 que é um curso, e tem outro assim, assim, assado, que é uma mentoria. Veja se faz sentido para você e se fizer, a gente volta a conversar. Na boa, sabe? Sem persuasão, sem nada, sem apertar a pessoa para ela fechar, enfim. Dou a real para ela, é congruente, é real, eu acredito, já apliquei em outras pessoas e foi o resultado aí, sou eu mesmo, né? O principal resultado foi tudo que eu realizei a partir desse modelo. Então, basicamente, gente, storytelling é isso. Cláudio, gostei, quero aprofundar. Primeiro passo, esse mapa mental que está nessa descrição do vídeo, tá? Gostou do mapa mental? Tem o treinamento também, não é um valor alto, é um investimento super possível. Se eu não me engano, agora você vai pagar cerca de R$ 49 por mês e vai ter acesso a esse treinamento. É um treinamento que eu entro em muito mais detalhes. E querendo mais, você pode também ir para a mentoria, que também, gente, assim, ó, não está inacessível, tá? Eu fiz tudo para o maior número de pessoas ter acesso. Claro que a minha agenda é limitada, mas podendo, eu vou te atender, tá bem? Então, era esse o meu recado para esse vídeo, e eu vou deixar no card aqui, nessa tela final do vídeo, um outro vídeo que complementa esse aqui para você dar uma olhada, tá bem? Lembre-se de dar aquele joinha, comentar se essa mensagem chegou em você, como ela chegou, e também contar como é que você conta história hoje. De repente você coloca o teu perfil aqui embaixo desse vídeo e quem sabe no próximo vídeo eu não vou usar, né, a tua história aí para falar um pouco a respeito desse tema ou de outros temas também, tá bem? Um grande abraço, até a próxima.